Você via a banda tocando ali no Forró Bodó. Pô, vocês tocando no Forró Bodó, que bom. Era pago. Uma música era o preço, duas músicas era o preço. Então, toda a máquina... Mas tinha retorno? O Forró Bodó dava retorno? Dava. No início dava demais. A Tropical dava retorno? Muito, muito retorno. Se a Tropical dava retorno e se tocar na vitrine do Assis Monteiro, do Pastor, a banda se tornava... Ela ganhava outro know-how, outra projeção. Então era um bom negócio. Ele sabia disso, né? Ele sabia disso. Então é aquela velha história da procura e da oferta. Tinha mais bandas se oferecendo para tocar do Siqueira com Assis do que ele chamando. É verdade? Ou seja, tinha uma porteira no forró aqui no Ceará. Você acha que o Assis Monteiro era essa porteira do forró? Ninguém fazia nada no forró sem pedir a bênção do pastor? Sem a bênção dele era difícil você andar? Por um determinado tempo, sim. Uns 10 anos, talvez uns 10 anos. O forró, ele tem a história, né? Pioneiro do forró, pra mim, no Ceará, chama-se Manuel Gurgel. E o Posidônio? Você não teve nesse mesmo tempo, não, com ele, não, né? Pouco. Porque dizem que a história começa com o Posidônio e depois é Manuel. Não, eu falo assim, a gente fala muito do que conhece, né? Sim, do que viu. Há muito tempos atrás na Serrinha, eu ainda criança, o irmão do Zequiel Aristide, que era Zaquiel, tinha um clube na antiga da Brasil, né? Seu que azul era o Sonho Azul. Isso. Sonho Azul. Pronto. Sonho E Azul. eu vi o Emanuel chegando lá com a moto dele, aquela motinha baixinha, distribuindo fita cassete na época. Aquelas fitazinhas que rodavam. Da De Black quem? Panda? Da Mastruz. Da Mastruz já? Da Mastruz. Ele teve a visão, enquanto todo mundo fazia aquele arroz com fumo, aquelas festas eletrônicas. Sim, sim. Ele teve a visão, ele entrou no forró sozinho. Depois do Mastruz veio várias outras bandas. Depois existe Mastruz e após o Mastruz. Depois veio outras bandas. Não é verdade? É verdade. Pronto, aí cada um teve seu espaço. Teve a época do Emanuel, teve a época do Assis, depois teve o pessoal da A3, então qual a diferença um do outro? Tem uma configuração aí no meio disso tudo que a gente precisa entender. Isso é história. Você falou que a gente fala do que sabe, do que vê, do que viveu, mas para quem está em casa é bom entender uma coisa. O Posidônio, isso é justiça que a gente tem que fazer. Ele existiu em todos esses tempos aí. O Posidônio era o empresário do Beto Barbosa, do Alipo Martins, Reginaldo Rossi, enquanto que o Emanuel não fazia nada ainda, não era o ramo dele, era apenas um apaixonado pela música, né, pela música e estava prestes a ter a visão, né? Isso. E o Posidônio já vivia do showbiz, ou show business. O show business é a extensão da coisa. Hoje até alguém me perguntou: Lobo, por que você fala showbiz? Showbiz é a etimologia de show business, só isso. É bom você tocar nesse assunto, nele, no Posidônio, porque eu conheci o Posidônio, toquei o Posidônio, mas não sabia dessa história dele. Mas eu vou te contar por que ele está na linha do tempo de todos esses projetos aí. Porque ele traz a questão dos artistas e projeta uma banda em cima da separação dele com o Beto Barbosa. Começa um projeto dele. Onde ele existe na linha do tempo na vida de Assis Monteiro? Ele era o patrão do Assis Monteiro. Verdade, isso aí eu sabia. Ele tinha uma rádio, a rádio Sucesso, se não me engano, era dele, que veio depois a ser Tropical, se não me falha a memória. O Assis era gerente dele. E aí o Assis se tornou o arrendatário da emissora. E ele perdeu a rádio para o funcionário dele. E o funcionário conhecia muito bem a administração. O Assis sempre foi um cara muito bom de administração. No seu tempo, o Assis tinha uma visão além do tempo que ele vivia, essa realidade. Verdade. O Assis projetava uma visão muito além do que ele vivia. Ele não enxergava aquilo ali. Ele enxergava 10 anos à frente. Então, ele conseguiu superar tudo isso. Por que o Posidônio não se tornou o grande ícone, a grande legenda disso tudo? Porque o Posidônio era empreendedor, mas não gostava de visibilidade. Você vê a primeira rádio do Emanuel Gurgel na vida que ele teve, ele comprou de quem? Do Posidônio, que é FM maior de Baturité. Então o baixinho, a visão dele era outra. Ele era de empreender, de buscar um negócio, mas ele não queria visibilidade. Já o Assis, Emanuel, Franzé,
eram homens de negócios que se apresentavam para o negócio. O Zequinha. Quem não lembra do Zequinha naquele tempo? Porque, lembra do Zequinha? Ah, lembro. Um homem que andava com a capanga debaixo do braço. Todo mundo lembra. Então, assim, eles queriam muito. Eles iam para a visibilidade, iam para o corpo a corpo. E talvez, né, faça-se justiça com o Posidônio, ele não teve essa visibilidade toda e esse reconhecimento todo hoje ainda, porque não se apresentou muito, né? Aí fica uma dúvida, fica uma certeza. Quem não é visto não é lembrado.